trabalho que eu atuava era diferente. Até que eu entrei na Alphaville a convite do Bruno Chaves, com o pé no peito. Essa é mais fundamental. Eu ia com o meu pai trabalhar. Quando você começou, Você que não quer gravar ou que grava sem estratégia. Esse cliente ficou toda hora na família. seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Brokers Brasil, dessa vez com Robson Eloir, nossa estrela de Alphaville. Boa! Revelação do mercado, meu querido. Seja muito Que bem-vindo. isso, obrigado, cara. Que show, hein? Apresentação boa, gostei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Show de bola. Vai ser muito interessante, muito legal esse bate-papo nosso É hoje. isso, bora. Gente, Robson ele é nosso cliente dentro da Brokers Brasil. Vem gerado um resultado fantástico em Alphaville, por isso que eu disse que ele é a grande revelação da região desse ano aí. Robson, conta mais pra gente, inicialmente, a sua trajetória. O que te levou ao mercado imobiliário? Quem que era você antes? Fala Legal. um pouquinho mais da sua trajetória pessoal. Bom, meu nome é Robson, sou casado com a Jenny, tenho 2 filhos. E quando eu comecei no mercado imobiliário, eu já tinha a minha primeira filha, Maitê. Só que o trabalho que eu atuava era diferente. Eu sempre gostei de fazer muito teatro. Então eu tinha feito 14 anos de teatro e já estava nessa área, né? Então eu me formei no Teatro Escola Macunaíma, fiz aula de TV, de cinema, fiz vários workshops, tenho muitas horas de câmera e sempre gostei muito de comunicação. E era o ramo que eu já estava atuando, né? Fiz uma minissérie no SBT na época, dançava no SBT também, então tinha algumas coisas, algumas peculiaridades, né? Fora do mercado de hoje, atual. E aí com a vinda da minha filha, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso pensar em alguma coisa que me traga um futuro melhor, porque eu vejo que fazendo só isso não é o que eu quero para mim. Né? Vi alguns amigos decolando na carreira, vi o quanto difícil era, esse mercado é muito sujo, e vi o quanto difícil era, então eu falei, eu quero ir pra outra coisa. E aí veio a pandemia, né? Nós paramos de gravar, e aí ficou só as estrelas gravando a série, e quem tava começando foi automaticamente excluído disso. E aí eu fui pra Natura, carregar pallet na madrugada, trabalhar lá, foi uma experiência muito boa, é uma grande empresa, gostei muito de trabalhar lá, e no meio desse corre-corre da Natura, eu recebi um convite para ir para o mercado imobiliário. Falei, poxa, vender apartamento, vender casa, que loucura é essa? Falei, vamos ver como que vai ser esse negócio, né? Tinha aquele preconceito de corretor é o Uber que deu errado. Eu falei, cara, tá, deixa eu ver o que é esse negócio. E aí, peguei gosto, fui estudando o mercado, comecei vendendo ali imóveis de 200 mil, 400 mil, fui subindo para 600, 800, 1 milhão, até que eu entrei em Alphaville a convite do Bruno Shark, que é um grande player do mercado. Na época ele tava vendendo a casa pro Neymar, ele falou, vem trabalhar comigo aqui em Alphaville, você é um cara carismático, você grava bem, você fala bem. Falei, putz, vou vender mansão de 3, 5, 10 milhões, como que eu faço isso? Falei, vou encarar, vou ver como que é. Aceitei o convite do Bruno, fui, aprendi muito com ele e tive um resultado muito bom junto com a equipe dele. E desde então tô lá, hoje sozinho, né? Há 1 ano e meio tô sozinho. E tem sido uma experiência muito bacana, bem diferente. Onde que você estava antes de entrar em Alphaville? Eu atuava em Cajamar. Cajamar. Em Cajamar. Boa. Quanto tempo em Cajamar? Fiquei 2 anos em Cajamar e tô há 3 anos em 3 Alphaville. anos em Vou fazer 3 anos em Alphaville. Fera. Muito bom. É isso aí. Legal. Um desejo que as pessoas trazem muito aqui pra gente na Brokers Brasil é justamente o desejo de transicionar de mercado, mudar de mercado. Sair do nicho, por exemplo, Minha Casa Minha Vida e ir pro alto padrão. Mas, geralmente, são mercados diferentes que exigem trabalhos diferentes. Como é que foi essa transição para você e como que você fez para sair de vendas de... É claro que é uma construção, mas como que você conseguiu sair de vendas de 200 mil reais para hoje ser um corretor que tem vendas de 20 milhões, por exemplo, em Alphaville, São Paulo? Foi muita coragem, dedicação, primeira coisa. Quando eu decidi ir para Alphaville, eu fui com o pé no peito, com cara e coragem. Normalmente as pessoas falam, façam caixa, vem para cá com dinheiro na conta. Eu falei, mas eu não tenho isso, eu tenho força de vontade e coragem, eu vou com isso. E na primeira semana, pode ter tido um pouquinho de sorte nesse negócio, tá? Mas na primeira semana eu vendi uma casa de 3 milhões lá dentro, à vista. Então eu peguei uma comissão muito boa, no dinheiro, a cliente pagou no dinheiro. Eu falei, é isso que eu quero. Poxa, eu ganhei quase 200 mil em uma única venda, onde eu fiquei quase 2 anos e nem cheguei a isso. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Eu falei, vou continuar tendo coragem, vou continuar estudando e vou continuar tendo essa força de vontade. E é isso que fez eu ter o resultado que eu estou tendo hoje, né? E cada vez que passa, eu vou tendo mais ousadia, vou tendo mais coragem, vou estudando um pouco mais e estamos em 20 milhões por enquanto.
É só o começo. Ainda tem muito 2025 pela frente, tem o ano que vem. Então a gente está trabalhando bastante junto com a Brokers, inclusive, para alcançar novos resultados. Boa. Com certeza. E aí, para atuar em alto padrão, Alphaville, o que você julga ser a peça mais fundamental ali de toda a composição desse seu ser corretor, de estudar, dentro de todos os estudos, de tudo que você já fez de treinamento, curso, o que você acredita que seja a grande diferença ali para um corretor que realmente se dá bem no alto padrão em Alphaville de um corretor que não se dá bem no alto padrão em Alphaville? Uma única palavra, persistência. Ponto. Não é fácil. Não é fácil. E eu tenho certeza que grandes players que têm resultados bons em Alphaville ou qualquer outro mercado, eles foram muito persistentes. Não é fácil. É noite sem dormir, eu já vou parar em hospital várias vezes. Isso é loucura. Mas hoje eu tenho uma pequena percepção do que é trabalhar certo e não trabalhar muito. E os resultados começaram a melhorar depois disso. E o que é trabalhar certo? Trabalhar certo é você não se matar, não gastar energia com o que não vai valer a pena. Então é você cortar os cafezinhos todos os dias com um amiguinho que eu venho tomar um café no escritório. Pra quê? Tem algum cliente pra gente entender junto? Tem alguma coisa que eu vou aprender nesse café? Não tem? É pra bater papo? É pra fofoca? Eu não vou. Uhum. Entendeu? Ah, open house. Eu vou no open house, eu vou lá, agradeço pelo convite, eu conheço a casa e tal. Eu vou embora. Eu não fico lá 2, 3 horas bebendo até tarde. Não vou. Entendeu? Então assim, é você ser mais objetivo nas suas coisas. Então eu comecei a trabalhar certo e os resultados começaram a melhorar. Tanto que eu tenho amigos hoje que trabalham de segunda a segunda, várias horas por dia, e às vezes alugam uma casa, vende uma casa a cada 3 meses. E eu, às vezes, estou na minha casa, não estou deixando de trabalhar, atendo o meu cliente, eu faço uma reunião ou outra que precisa, eu faço captação nova, e não preciso estar todo dia na rua, todo dia lá, se matando. E esse é um dos diferenciais do nosso trabalho. Ter essa como que eu posso dizer? Você tem essa leveza para trabalhar, né? Então, O que você diria para quem tá na fase que o Robson esteve ali no início, da casa de R$200 mil e vê o mercado de médio, alto padrão, mercado de luxo e almeja isso para o futuro, mas vê isso como algo muito distante? O que você deixaria assim de mensagem? Crie um caminho, tenha um objetivo e não troque esse caminho por nada, que vai aparecer algumas coisas no caminho, algumas distrações, né? Nesse meu tempo. Então, é seguir. Quando eu decidi ir para o alto padrão, Robson, mas você começou agora. Ah, mas como que você vai vender? Você não tem um carro legal ainda para você ir vender. Mas o cara lá no alto padrão já começou com a Porsche, já começou com um carro do ano? Não começou, Falei, então eu vou com... Na época, meu pai tinha uma Tucson. Eu ia com a Tucson do meu pai trabalhar. Até que as vendas começaram a acontecer, eu dei um novo carro pro meu pai, aí comprei um Jetta para mim, e aí as coisas foram melhorando, e a gente tá escalando. Então, independente do que você ouvir, pegue uma referência, estude aquilo e põe fé na frente e vai com tudo. Não tem segredo, não. Foco e mentalidade. Então... Determinação. Uhum. Coragem, né? Como já falei, coragem. Coragem. Tenha coragem e vai pra cima. Entendi. E quando você fez essa transição pro alto padrão, em algum momento você falou assim, não, agora eu vou focar no alto padrão, vou vender imóvel de alto padrão, vou mirar nesse ticketing específico e é ele? Ou você chegou a querer vender um pouco de tudo nesse momento? Ou foi, cara, é uma única coisa? Não. Eu entrei determinado a vender casa de terceiro. Falei, eu vou vender casas de terceiro, que são as casas já prontas, né? Não vou para lançamento, não vou para outro mercado. Esse vai ser o foco. Entrei, decidi e fui. E hoje o resultado tá aí. Se você ficar, eu vou começar aqui, mas aqui vende mais rápido, mas isso aqui der errado, mas não dá. Não dá. Não dá certo. Escolhe um caminho e vai sem distração, porque vai aparecer coisas. Vem vender leilão, vem vender lançamento aqui que é bom, vem... Não, amigão, vendo terceiro, tô indo lá. Mas tá difícil por causa dos juros, mas eu vendo terceiros. Na hora que eu vender, eu ganho R$1 milhão, ganho R$500 mil. Às vezes no lançamento tem que vender 10 apartamentos pra fazer isso. E é você e mais 300 corretores dentro de plantão. Entendeu? Num espaço muito curto ali, 100 metros quadrados. Alphaville tem 4 mil corretores, mas é uma cidade, é um bairro, né? Então, é muita gente espalhada e também, assim, modesta parte, tem muita gente ruim, assim como muito mercado. Então, tem muita gente com falta de preparação e aí fica fácil você se destacar com resultado, que é o que vai falar, resultado.
Esse é um ponto importante, o ponto assim de você tomar uma decisão, então você decidiu por um nicho em específico e você se manter firme nessa decisão apesar das dificuldades, porque ninguém tá falando aqui que o processo do Robson foi fácil, mas o que a gente percebe no mercado é que as pessoas, por exemplo, eu quero alto padrão, mas eu não fiz uma venda, não fiz a segunda, tá difícil e aí começa a se desesperar, que é natural que aconteça, mas se desespera e começa a olhar para vários outros nichos. E é o que eu sempre repito. As pessoas dentro do mercado imobiliário, os profissionais que ficam cada hora pulando de galho em galho, são justamente aquelas que não têm resultado dentro do nicho. Por quê? Porque elas não se mantêm consistentes por tempo suficiente para fazer as coisas funcionarem para elas. A linha Alphaville hoje, o mercado atual, tá muito mais forte locação do que venda. A última casa que eu vendi foi essa de 20 milhões, que foi em abril. Nós estamos em novembro agora. Eu tô fechando mais 2 vendas que eu estou negociando há 1 mês e meio. Só que todos os meses eu fiz mais de 100 mil reais com locação. Se você for parar pra pensar, é uma venda de 3 milhões de reais. Então todos os meses é basicamente uma venda de 3 milhões. Então, Com locação. com locação. Então eu já aluguei mais de 15 casas nesse pequeno período. E fiz uma venda de 20 milhões, onde deu mais de 1 milhão de reais de comissão. Não estava sozinho, tinha um outro parceiro no negócio. Mas, mesmo assim, agora eu tô com 2 vendas sozinho, que já dá quase mais 20. É persistência. Não é fácil. O próprio cliente que eu tô atendendo falou: Robson, você é um cara... Eu tenho um áudio, depois eu vou mostrar o áudio que ele me mandou. Você é um cara persistente, você é um cara bruto na negociação, você é um cara que sabe o que faz e não acha isso aqui no mercado. Eu já tô olhando um caso com muita gente, e quando a gente esbarrou em você, eu fiquei porque eu vi que você realmente está defendendo os meus interesses sem prejudicar o proprietário. E esse é o grande lance, entendeu? Esse Sim. é o lance da intermediação. É saber o que vai fazer, porque se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. E aí não é legal, né? Não é legal. Algo em comum que a gente percebe, algo em comum que a gente percebe nos corretores que têm sucesso, como é o seu caso, por exemplo, que é corretor autônomo, que é um desafio adicional ainda, é justamente essa questão do foco, a mentalidade. Porque, por exemplo, você tem uma mentalidade que ela é resiliente, ela é antifrágil, ela é, cara, é de vencedor. E o corretor que não tem resultado é justamente aquele cara que é vitimista, que é chorão, que justifica. Imediatista. É o imediatista, é o que quer ser referência, mas não tá disposto a pagar o preço que uma pessoa que é referência pagou. É verdade. É verdade. Eu concordo com vocês. A pessoa não quer fazer os vídeos, acha que gravar não vai ajudar, acha que ter um posicionamento não vai ajudar. Então, Que gravar o um vídeo famoso, não tenho tempo pra fazer isso. Teve um caso curioso esses dias que a gente tá atendendo um cara de Portugal. Ele é dono da Keller Williams lá em Portugal, KW, né? E ele tem só 100 corretores debaixo do guarda-chuva dele ali sob gestão. Tava lá ele, assistindo aula, nossa, mandando mensagem no grupo, marcando call com a Isa, falando: gente, eu quero me posicionar, posso usar aqui, vou usar aqui o estúdio da imobiliária, o que vocês me recomendam que eu possa estar fazendo aqui para gravar conteúdo no meu perfil, para me posicionar? Então a gente vê muito que quem é bom em desculpa não é bom em resultado. Então, até puxando esse gancho, o quanto que gravar vídeo e se posicionar contribui para o seu resultado, para a sua visibilidade de marca em alfa hoje? Hoje eu acho que a maior carteira para atrair cliente é o Instagram, é os vídeos, é as chamadas. Né? Óbvio que você fazendo isso jogado sem uma estratégia não vai adiantar nada. Né? Eu já tinha uma ideia, uma noção de como fazer os meus vídeos, já estava tendo um pequeno resultado, mas quando a gente começou esse treinamento juntos, me abriu outras visões de coisas, até coisas que eu já tinha clareza, mas não botava, não ia pra prática. Falei, poxa, eu tenho isso na minha cabeça, mas eles falaram reforçando isso, eu vou fazer. E aí a gente começou a ter, né, vai pegando pequenos resultados, quando chega no montante, fala, poxa, uau, entendeu? Investi X aqui, mas botei Y de tempo e tô pegando agora B aqui de resultado. Então, tem que investir. Tem que investir mesmo, o cara pode ser o maior que for. Tem que ter tempo e tem que investir em conteúdo e posicionamento. Com certeza. E você produz conteúdo... Desculpa. Sem problema. E você produz conteúdo para suas redes desde o dia 1, como é que foi essa virada? Porque você já vinha da internet, já gostava desse universo, já usava ele a favor de outros negócios. E quando você foi para o imobiliário, você já trouxe isso com você ou levou algum tempo? Não, isso para mim foi muito fácil, tá? É óbvio que era vídeos mais simples, mas foi mais tranquilo para mim por conta de câmera. Eu já sabia como me comportar.
eu gostava de montar pequenos roteiros, sempre tive ideias muito doidas. Falei, eu vou colocar porque eu não tenho medo do ridículo, né? Quem tem medo do ridículo... Não viu o extraordinário. Pois é. Então, eu falei, eu vou apostar nisso. E comecei a fazer vídeos bem bestas. E esse vídeo começou a viralizar. Isso, na época do Ricardo Martins colocando a mãozinha na câmera, sabe? Há 5 anos atrás. Então, eu fazia alguns vídeos, me fantasiava de pirata, ia nas casas. Era um negócio bem louco, assim. E isso vendia. Na cidade, lá em Cajamar. As casas menores vendia. E aí o pessoal começou a falar, o que isso... Era eu e um outro rapaz chamado Guilherme, na época. O que esses caras estão fazendo aqui? Que loucura é isso? E aí começou a ter uma outra questão de vídeo, que foi esse do Ricardo. Aí começou a vir outras maneiras de gravar imóveis. Então, eu falo que... Até me perdi na pergunta. Você... Não, tá certo. Dá esse corte aqui, mas... Tá certo. Eu perdi o raciocínio. Eu perguntei... Eu fui para outro caminho e esqueci o raciocínio. Eu perguntei se você sempre esteve nesse universo de Sim, internet e se você já levou isso pro imobiliário desde o início. Então sim, foi desde o dia 1. Eu entrei no mercado imobiliário, peguei as casas menores e fui fazendo esses vídeos mais doidos e foi dando certo. Então, hoje, quando a gente entra no seu perfil, a gente vê no seu perfil no Instagram, a gente percebe uma transformação. A gente percebe que houve um amadurecimento do seu posicionamento e a gente percebe também a evolução do seu conteúdo. Qual que é a sensação, qual que é a diferença que você sente do seu conteúdo, do seu posicionamento antes de você entrar para a Brokers Brasil, para o nosso acompanhamento, para o que você vem construindo hoje, que realmente tem sido muito legal de acompanhar? Olha, eu sinto uma diferença e eu vou falar aqui algo, então, para até fugir do assunto. Fora do mercado imobiliário, eu comecei a chamar a atenção também das pessoas. Então, por exemplo, academias, lojas de carro super luxo, falam, os vídeos que você faz é muito legal. Por que não juntar o vídeo que você faz com o meu negócio? Então, eu comecei a vender o meu serviço para outras pessoas que ligam com os clientes que eu atendo. Então, lojas de relógio de luxo, que os meus clientes usam e compram, carros, né? Até vou em vários eventos com os próprios clientes que têm super carros em Alphaville. Academias premiums em Alphaville também chamam para fazer parceria, para fazer vídeo. E os meus clientes treinam lá. Então, eu estou montando um ecossistema através de um único posicionamento no mercado imobiliário que está sendo muito divertido. Então, eu estou começando a abraçar outras coisas, o meu foco é o mercado imobiliário, mas está aparecendo novas oportunidades que vão trazer... Você vai permear, o cliente está aqui, você Exato. cria um cerco Exatamente. em torno dele. Eu estou com um ecossistema forte que acaba trazendo lead para mim qualificado, super qualificado, no orgânico. Através de um novo posicionamento. Esse ponto é muito interessante que você falou, porque uma das coisas que eu falo muito para os nossos possíveis futuros clientes é que quando você constrói um posicionamento, vender mais imóvel possivelmente vai ser a coisa menos importante que você vai de fato adquirir, porque quando você se posiciona como autoridade, como é o seu caso, cara, tá fino ali o trabalho, as pessoas passam a te perceber de uma forma diferente, passam a falar, cara, esse cara é o cara, sendo que você aqui, ó, no íntimo é a mesma pessoa. Só que você aprendeu a fazer vídeo de um jeito, você aprendeu a se posicionar de um jeito que, quando a pessoa estiver ali na rede social, fala, nossa, vou trazer pra perto. É isso. Pô, será que ele não rola ele gravar na minha loja? Pô, será que... E aí, portas que você nem imaginaria que poderiam ser abertas, acabam sendo abertas depois que você desenvolve o teu posicionamento. Isso eu acho muito interessante sobre o nosso trabalho, né, doutora? Eu vou te falar uma coisa. Esse cara da academia, por exemplo, ele tinha outra opção de casa para poder fechar e tinha me falado. Falei assim, Robson, eu tô com uma outra opção de casa para fechar, um valor até um pouco menor, a casa é boa. Mas eu vou fechar contigo porque depois eu quero uma ajuda sua. Porque tá bom, uma mão lava a outra, né? Justo. Vamos fechar a casa e me fala o que você precisa que eu também vou, né? Vou te honrar, vou servir o que você tá pedindo. E aí nós fechamos a casa e falei assim, olha, eu tenho uma academia premium aqui em Alphaville, eu quero que você e sua esposa façam parte do nosso time lá. Então, o que aconteceu? Eu trouxe um cliente orgânico para mim, ele fechou um negócio comigo e agora a gente está fazendo uma parceria com a empresa dele. Ambos estão tendo resultado de um único trabalho orgânico feito pela Brokers. Entendeu? Porque já veio pessoas, clientes que me seguem no Instagram e já estão frequentando a academia com apenas uma semana de postagem que a gente está fazendo. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Caraca. O trabalho de posicionamento é muito sobre percepção. Então, depois entrem no perfil do Robson e vejam os conteúdos anteriores e os conteúdos de hoje. Qual a percepção gerada? Qual a diferença? E esse trabalho de percepção é muito importante. Como que você é percebido no mercado? Como é que você é percebido pelos seus clientes? Porque
conforme essa percepção ela é construída, mais clientes você gera, mais oportunidades você gera. E o que o Robson falou, eu vou criando um ecossistema de negócios. Eu fecho mais negócios imobiliários, venda de casas, locações, mas também consigo gerar ao meu redor outras oportunidades que antes eu não tinha, porque a reputação, a percepção que eu tenho gerado é diferente. Isso é muito, muito, muito legal. A percepção de valor muda quando você se posiciona. Muda. Em relação ao conteúdo, como é que tem sido a experiência de produzir mais conteúdos, que você tem sido cada vez mais consistentes, produzindo conteúdos cada vez mais diferentes? Como é que tem sido esse processo de produção de conteúdo para você? Você gosta, né? Isso é muito bom. Eu gosto, tá sendo divertido. Eu pego algumas ideias que eu vejo de outros mercados, trago para cá, faço adaptação. Daí a gente tem aquele lance de falar com o pessoal da Brokers para poder adaptar o roteiro e ajustar. E quando a gente vai pra ação pra gravar, sempre tem um caquinho ou outro que a gente arruma, ajusta, mas no final o resultado é sempre muito bom. Então, eu tô gostando muito da experiência e superou as expectativas. O legal, assim, que eu vejo do seu conteúdo é que antes, na sua produção de conteúdo, você já era você. Só que hoje a gente conseguiu trazer você de forma mais clara, autêntica e madura para apresentar os imóveis milionários que você tem em mãos. Então, hoje, muito mais do que antes, eu consigo ver você nesses materiais. E isso certamente tem me ajudado, tem contribuído, mas vai contribuir ainda mais para que você seja uma referência máxima em Alphaville, São Paulo e no mercado imobiliário, porque com o movimento que você tem gerado de conteúdo, o seu posicionamento que você vem construído, tem tudo para no longo prazo, no médio prazo, você explodir. É o que a gente acredita. Já vem acontecendo um resultado bem legal, a gente já escuta de outros corretores, poxa, que legal o que você está fazendo agora, os vídeos, quem é que grava, quem é que filma, como que é essa criação de roteiro. Eu falo, a criação de roteiro depende de um time, eu não estou sozinho. Para poder chegar também aqui, eu uso duas estratégias, que é o orgânico e também o tráfego pago, que ajuda a trazer mais visibilidade para o meu serviço. Normalmente eu rodo imagens. Então, olha que legal, a gente faz trabalho de vídeo juntos, e quando eu vou para o tráfego pago, eu uso só imagens que me trazem um resultado muito melhor. E o orgânico está rodando muito bem. Então, essa percepção de valor que você consegue ter dos clientes compradores, dos vendedores, dos próprios colegas corretores, isso é bem divertido, sabe? Então, você consegue falar assim, caramba, esse tempo todo eu poderia ter feito isso e deixei de fazer. Então, assim, eu tô há 2 anos meio que atrasado, mas aprendi muito com o que já passou também. Isso é interessante. Com certeza. E o legal é que tem clientes importantes chegando cada vez mais. Então, a gente teve aí uma pessoa bem famosa, não sei se a gente pode falar, mas chegando através do seu Instagram. Não pode. Então, assim, são negócios sendo fechados, locações sendo fechadas. Gente, é negócio fechado o tempo inteiro no feed do Robson. É uma coisa impressionante. Eu gosto de postar. O pessoal fala assim, eu parei de postar, agora eu tô meio off. Problema seu, amigo. Eu posto, qualquer movimento que eu faço, eu coloco, porque esse movimento gera energia e o resultado acaba sendo maior. Então, se você não quer postar que você tá fechando seu negócio, legal, eu respeito. Mas no meu Instagram, se eu fechar todo dia, eu vou postar todos os dias. Entende? Eu não mostro a cara dos meus clientes que estão fechando comigo. Eu mostro o resultado que eu tenho. Então, é diferente de você pegar e começar a exibir a família, que às vezes nem quer aparecer, como outras pessoas fazem. Eu quero mostrar o resultado do meu trabalho. Então, maravilha. Eu posto todos os dias e conforme eu vou fazendo mais, eu vou postando mais. Então, fica a lição aí pra você. Você que não quer gravar ou que grava sem estratégia, que não quer investir em tráfego pago, fica tranquilo, tá tudo bem. O seu concorrente vai estar fazendo. Então, ou você se adapta ao mercado, produz conteúdo, se posiciona, investe em tráfego, ou você vai ficar para trás, porque cada vez mais o Robson vai se fortalecer, o concorrente do seu mercado vai se fortalecer, e você, quando se ligar, já vai ser tarde demais. Então, invista. Nem dá esse estoque, deixa por gente vir pra deixa mim. Deixa em silêncio. Ia te perguntar, por exemplo, quando você trabalha com casa de terceiro, né? Para um proprietário confiar uma exclusividade da vida, assim, a você, a seu trabalho, você fazendo essa produção de conteúdo que você faz hoje, o quanto isso facilita do proprietário gerar aquele efeito uau nele? Total, mano. Ele ia falar assim, cara, olha como esse rapaz está apresentando o produto. Então, a minha casa vai ser muito bem trabalhada em questão de material, de divulgação. Ele é uma pessoa séria, ele é autêntico. Isso vai trazer um cliente pro meu... Ele vai ver o resultado que eu tenho. Pô, ele fecha negócio todos os meses, todas as semanas, praticamente. Então, eu vou confiar minha casa nesse rapaz. Eu vou chamar, eu vou indicar ele pro meu amigo que faz a outra casa ali. E aí, isso faz total diferença. A hora que o cara abre o meu Instagram e vê a qualidade que tem lá dentro, fala, meu, é isso aqui que eu quero.
É esse menu que eu quero aqui. Eu quero minha casa nesse menu. Pronto. Forte. Olha para aquela câmera ali e deixa um recado especial para quem diz que posicionamento, produção de conteúdo, tráfego pago não funcionam. Deixa esse recado especial. Eu acho que você tem que experimentar a Brokers Brasil, tem que mudar sua percepção de valor no seu trabalho, confiar mais em si mesmo, ter coragem e botar mais dinheiro no seu bolso. O que tá faltando é posicionamento. Boa. Posicionem-se. Bom, e Robson, seus conteúdos são muito criativos, são disruptivos, a edição é excelente. Como é que tem sido esse processo de roteirização? De onde vem essa criatividade? É claro, tem muito da sua essência, sua personalidade. Então, um conteúdo em vídeo dentro de uma banheira. Então, é muito Robson eluir aquilo. A bicicletinha na frente da casa. É verdade. Então, conta pra gente um pouco dessa criatividade que, cara, também é muito sobre você. Sim, as pessoas, elas acreditam que no alto padrão é tudo muito nariz empinado. E existem essas pessoas, tá? Essas pessoas mais sérias, essas pessoas mais que, não, vídeo besta. Mas a grande maioria, eles são pessoas normais. São pessoas que também usam banheiro, são pessoas também que gostam de piada, que gostam de brincar, que faz churrasco com um amigo, que bebe, que se diverte. Então, quando você faz um conteúdo usando a sua essência, você acaba conectando com pessoas que têm a mesma visão que você. E esses clientes compram toda hora em Alphaville. Normalmente o cara mais sério é o dono da casa. Só que o dono da casa, ele tá vendo que eu tô vendendo. E ele quer que eu venda a casa dele. Por mais que o conteúdo não seja algo que agrade a visão dele, ele sabe que agrada a visão de quem compra o imóvel dele. Então, eu pego um pouquinho dessa autenticidade que existe. Eu crio um roteiro primeiro da minha cabeça, eu escrevo normalmente num caderno. E aí eu uso a nossa Isa IA, que está dentro da Brokers Brasil. Eu jogo essa ideia lá dentro e vou mexendo em alguns pontos. Vou trocando, troca isso, não gostei disso, vou ajustando aqui, ajusta ali. Quando eu acho que o roteiro está, na minha percepção, muito bom, eu mando pro pessoal, pro time da Brokers, assim, olha, tá aqui o roteiro da gravação do dia tal. Tá aqui os 10 roteiros. O que você acha que tem que mudar? E aí a gente vai conversando, faz pequenos ajustes. Poxa, ficou legal. Eu levo esses roteiros impressos, uma cópia para mim, outra pro filmmaker. E antes de gravar, a gente senta. A gente vai, anota as coisas que vai ser, ó, aqui corta, aqui adapta aqui vai ter uma transição, aqui não. Esse rascunho fica com ele, na hora de editar pra ele lembrar o que faz, e a outra fica comigo pra poder conferir quando o vídeo chegar na minha mão. Se o vídeo chega na minha mão diferente do nosso roteiro, eu falo assim, cara, ó, aqui tá trocado, tem que arrumar. E ajusta. Então, todo esse rolê demora uma semana pra ficar pronto. E aí, o resultado tá sendo bem positivo. Então, tem que ter um bom time de filmagem. Tu tem a Brokers, que é um excelente time que me ajuda com a parte de roteiro, de criatividade. E você ser autêntico. Então, juntando tudo isso aqui, acaba trazendo um novo posicionamento e cada vez mais forte, né? Hoje você vai muito mais preparado pro dia das gravações, certo? Então, antes era mais vou lá e vou gravar. Entro na casa, olho, vou fazer um vídeo aqui. Vou falar o que der na cabeça. E aí olha essa oportunidade aqui. Aqueles textos uma oportunidade. Não é uma casa, é uma Olá, meu nome é Robson Luiz, estou mais um dia aqui em Alphaville, São Paulo. Mais um dia, o cara já tá desanimado. O cara já tá desanimado em trabalhar, tô aqui mais um dia. Tá aí, quiser comprar casa, tá aí. Então, hoje eu vou mais preparado, eu levo troca de roupa, porque normalmente a gente faz, numa diária a gente faz de 12 a 14 vídeos. Então, é trabalhoso, a gente fica normalmente 12, 13 horas ali trabalhando direto. Conteúdo pro mês inteiro, né? Em uma diária. Normalmente eu faço um mês um pouquinho, que depois eu tenho alguns... Foto, alguns caquinhos que a gente vai jogando no meio desse trabalho, que o investimento ele é alto. Então, a gente tem que ter essa divisão e fechar negócio para que você possa reinvestir no próximo mês. Então, hoje, a visão para gravar conteúdo é muito diferente. Com estratégia fica muito mais fácil de trabalhar. Você trabalha muito antes, a questão de roteiro, organização, tudo, e depois fica muito mais fácil. Esse é um insight muito poderoso. Exato, a criação de estratégia. Muitas vezes, produzir conteúdo não é perca de tempo no mercado imobiliário. Na verdade, você perde mais tempo toda vez que você vai para um imóvel, um lançamento, sem estar preparado do que você ir fazer a captação já preparado, com roteiro, sabendo o que você vai fazer, o que você vai falar, por que você vai fazer. Então, na verdade, é um investimento. Você tem perdido tempo porque você tem feito da forma errada. E não teve resultado ainda, né? Vai lá, grava a casa, fala, sejam bem-vindos a essa oportunidade, eu vou te mostrar aqui, ó, 3 quartos,
2 vagas de garagem, olha que casa linda, e grava um vídeo ruim, posta, não tem resultado e é culpa do conteúdo, né? É verdade. E Robson, conta aqui pra gente, qual que é o posicionamento que um corretor precisa ter na venda do alto padrão? Porque posicionamento, existe o posicionamento digital, mas posicionamento é posicionamento em qualquer lugar. Como que você se posiciona na venda? Eu mostro para o cliente que ele está... A primeira coisa que eu passo para ele é a segurança do negócio. Então, quando eu chego para mostrar um imóvel, por exemplo, a última coisa que eu falo é sobre o imóvel. Eu primeiro mostro para o cara o entendimento que eu tenho do mercado. Aquilo que ele escolheu visitar, vai trazer um ROI para ele? Vai ter uma valorização? Aquele condomínio faz sentido para a rotina da família dele? É perto da escola que ele estuda? É perto do hospital? O que esse cara precisa fazer? Ele vai para São Paulo todos os dias? Então, a primeira coisa que eu faço antes de mostrar o imóvel é mostrar o seguinte, assim, ó, Isa, esse condomínio que você escolheu aqui não vai ser bom para sua rotina. Você vai perder no mínimo 15, 20 minutos por dia até chegar na escola do seu filho. Isso se não for um dia com chuva, com trânsito. Então, eu já começo a falar... Porque o cara ele quer ver, ele se encantou pela casa. Mas às vezes a localização não é o ideal que ele precisa. E aí o cara fala assim, poxa, esse cara não quer me vender algo. Ele quer atender minha necessidade. Exatamente. E aí que tá. Toda dor tem como resolver. E quando você foca em resolver isso, a venda é consequência. E é muito simples. Eu falei agora o meu segredo do negócio, né? Agora as pessoas vão querer... Corta. Bom, mas não é tão simples fazer isso também. Porque você Exato. tem que ser muito mais razão do que emoção. Porque você está diante de uma pessoa, de um presidente de um banco, por exemplo, como eu já fiz venda. Você está negociando com um cara que já é muito mais maduro do que você, tem lá seus 60 e poucos anos, você é um garoto de 26, sabe? Tem que ter muita razão ali na mesa, você tem que saber muito o que você está fazendo para que você não passe vergonha, primeiramente, né? Então, eu Conhecer foco... muito o mercado que você atua. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. É você Que saber... não é... Você conhecer o mercado que você atua deveria ser o mínimo que todos os corretores teriam que saber. Mas, né, eles vão no impulso ali, entram numa imobiliária, viram associados e vão ali no dia a dia, esperando vir lead do céu e vão fazendo assim. E para quem trabalha, é ótimo pessoas assim, entendeu? Porque daí o cara que poderia estar atendendo ele tá comigo. E aí, Sim. até com grandes preços acontece, o cara vai focado muito em venda, em vender, empurrar, e o grande lance tá em vender sem querer vender. Focar Ponto. no cliente. É isso. Acabou. Dentro da nossa metodologia, o SVI, no terceiro tópico, quando a gente vem falar de processo comercial, existe algo invisível que vem antes do processo comercial, que é a abordagem consultiva. Isso tanto ali no atendimento via canais digitais, Instagram, WhatsApp, mas principalmente no presencial. A gente fala muito sobre aplicar SPIN, entender real a necessidade do cliente antes de querer vender o imóvel para o cliente. Então, existe técnica, existe jeito de você ter uma abordagem consultiva para você ter uma venda de alta performance, que é isso que o Robson disse, de vender sem vender, né? E, bom, você é um rapaz muito inteligente. Eu vejo que você se insere em ambientes interessantes, onde tem pessoas interessantes que vão te potencializar aí novos negócios. Então, por exemplo, a gente estava andando de Fórmula 5 lá esses dias, e aí olha o que é o posicionamento desse cara, que não é só no digital. A gente tava lá na Fórmula andando, tinha um cara que investiu lá uns 250 mil reais lá no carrinho dele, tava treinando. Dá 5 minutos, eu olho assim pro lado, já está o Robson conversando com o cara. Ah, então você mora na Vila Mascote. Ah, e você tem empresa em Alphaville, que legal. E aí essa permeabilidade, né, nesse entorno, os ambientes que você se coloca, o jeito que você fala, esse posicionamento na hora que você tá ali, tenho certeza que isso contribui bastante aí para você vender mais. Com certeza. É o famoso camaleão, né? Vendedor camaleão. Eu já cheguei a atender cliente que chegou com o primeiro contato comigo foi na gíria, é a linguagem dele. Então o que eu fiz? Eu fui na linguagem do cara, entendeu? E aí, irmão, beleza? Ô, irmão, e aí, como vai? Tudo bem e tal? Se chega um cara, tudo bem, um doutor, um advogado, uma coisa que me trate de uma outra maneira, eu vou tratar exatamente da mesma forma. Então, vender é você saber os momentos que você deve se transformar num camaleão ali pra fazer a abordagem do jeito certo. Porque senão, se você não fala a linguagem do cara, ele fica totalmente desconfortável. E aí ele vai acabar se conectando com uma outra pessoa sem querer,
que fez o que... Se gera identificação. Exatamente. Então, é por isso que lá na Fórmula eu acabei indo falar com esse rapaz, conversando com ele, já entendi. Já indiquei o coach lá da nossa Fórmula para uma outra ocasião que vai rolar, entendeu? Que já o pessoal já é mais elitizado. Então, é se enquadrar, é saber aproveitar as oportunidades. E eu abraço todas. Aonde eu posso estar inserido dentro do mercado ali, que vai me trazer um ROI, eu tô dentro. Legal. Antes da gente continuar, só fazer uma pergunta, voltar aqui uma coisa. Você tinha comentado com a gente que você fez 50 milhões em VGV em um período de tempo específico, não foi? Foi nesse Foi tempo que eu tô... 50 milhões em 15 dias? Como é que foi? Não, eu tinha feito, ó. Eu vendi a de 20. Uhum. Eu vendi a de 20, depois teve a de 12. Uhum. Não foi em poucos dias, não. Eu fiz 50 milhões no tempo que eu tô no mercado. Uhum. Mas você fez 32 em menos de um ano. Você vendeu a de 20 e a de 12, não foi isso? Foi. Teve mais uma, peraí. Teve uma de 36 milhões. Eu fiz 36 milhões em um ano. 36 milhões no ano que não acabou. Não acabou. Que é esse ano aqui. Bom, nos últimos meses, então, você alcançou um resultado bem expressivo, uma venda de 20 milhões, uma outra venda de 12, foram mais de 36 milhões de VGV nos últimos meses. E você já vem falando pra gente o quanto posicionamento é importante, marketing é importante, você investe em orgânico, em tráfego pago, em time. Quanto posicionamento, marketing imobiliário, esse investimento contribuiu com esse resultado que é expressivo para alguém que tem 26 anos? 100%. Eu atuo sozinho. O time que eu tenho é a filmagem, são vocês que ajudam na parte estratégica de conteúdo e uma advogada. Então, eu não tenho hoje braços que me ajudam a atender clientes. Então, eu tenho que ir mais devagar. Então, o que eu faço? Chega em 5, 6 clientes, eu pauso. Tudo tá acontecendo. Dou foco total nisso aqui. Então, eu não consigo abraçar todo mundo. E vou trabalhando dessa maneira. 5, atendo, 2 negócios fechados, outros 3 eu faço parceria. Ó, fulano, atende meu cliente que apareceu pra mim aqui agora, que eu não consegui dar conta, ele vai lá, atende, eu ganho metade de lá. Quando eu vou ver, eu tenho um resultado expressivo desse. Então, eu prefiro dividir e prefiro fazer algo mais pausadamente para dar a atenção que a pessoa espera ter de um corretor, do que eu querer abraçar o mundo e não fazer nada. Então, esse trabalho tem sido muito importante. Com certeza, sem esse investimento mensal que eu faço nos meus negócios, as coisas não vão acontecer. De forma alguma. Não fica esperando os leads, as oportunidades caírem do céu, né? De Você jeito vai nenhum. e faz a... Não funcionou. Na experiência própria, não deu certo. Então, eu peguei uma venda e falei, eu vou investir aqui 80% que eu ganhei agora aqui, eu quero ver se o negócio não dá certo. E comecei, é óbvio, né? Você vai com um teste, não dá certo, vai com outro teste, não dá errado. Quando você acerta, agradece a Deus e continua investindo, porque é assim que a gente aprende. É testando, errando, aprendendo. Até chegar numa Brokers Brasil, você já passou por 4, 5 empresas e fala, meu, o que foi isso aqui? Joguei dinheiro fora, meu Deus do céu. E é isso. A gente chega muito cliente pra gente que foi frustrado com agência, se frustrou com outras empresas. A gente percebe que o setor imobiliário em si, ele tem uma consciência muito baixa em relação ao digital. O que é a parte operacional, o que é a parte estratégica, por que se eu contrato uma agência que vai executar um trabalho operacional e não tá me cobrando 20 mil por mês, eu não vou ter um resultado efetivo, porque o que traz resultado é uma pessoa estratégica, e uma pessoa estratégica que faz a parte estratégica e operacional, ela não vai te custar menos que 20 mil por mês. Então, tem que delegar a função. Trazer essa consciência pro mercado é muito importante. E eu mais uma vez perdi meu dente assassino. Tá top, hein? É idade, hein? É idade. Cara, eu ia chegar numa conclusão tão legal Uhum. que eu ia falar sobre frustração, agência e clientes. Que saco. Sabe um ponto muito importante que a gente percebe? O pessoal pula muito de galho em galho. Então, assim, elas vão pulando de agência para agência, de profissional para profissional, elas se frustram, é natural que elas se frustrem, porque a todo momento eles estão contratando, na maioria das vezes, pessoas que não são especialistas no mercado imobiliário, que é um mercado muito específico, então tráfego orgânico é específico, pago é específico, e eles estão o tempo todo querendo ser salvos. Eles estão buscando por milagres, não por uma transformação real. E um ponto tem que confiar no processo. Então, a gente vê que tem pessoas na Brokers Brasil como você que tem resultado, mas tem aqueles também que não confiam no processo. Param muito rápido, desistem no meio do caminho. Mas aí, essas pessoas, elas... o ponto delas, eu acredito, é a confiança nelas. Porque elas saem de imobiliária para imobiliária. A culpa é sempre de quem? Sempre da empresa. Passa de agência por agência e não consegue captar nada do que... Mesmo que tenha dado errado. A parte ruim é de quem? A empresa.
Essa pessoa começa a ter um relacionamento, termina, aí começa outro, termina. Quem que é o problema? É sempre o outro, nunca ele. Então é um ego muito inflado, a pessoa tem que se tratar Ué, é sério Mas mesmo. é verdade. É verdade. Sim, A pessoa sim, tem que sim, se tratar e falar, meu, peraí, deixa eu ver o que eu tô errando, o que eu preciso melhorar em mim, para que Pra os poder erros... efetivamente ter Ué, resultado. parar de ter tanto erro e parar de sempre querer culpar o outro porque eu sou a estrela do negócio. Não é assim que funciona. É. Vai ter erro. Agora que eu acertei um gestor de tráfego depois de 5 anos de mercado. Agora que eu tô com um pessoal muito bom, que tá me gerando resultado. Nos últimos meses, vamos colocar mês passado, foram 100 mil de lucro líquido com R$ 1.800 investido. Uau. Bizarro. Olha o ROI, é muito grande. E quando eu passei isso para eles ficaram contentes com o próprio resultado. E começaram a fazer o quê? Aprendemos, vamos replicar. Estamos replicando. Esse mês foi ótimo. A gente encerrou agora outubro com um resultado muito bom. Não foi igual ao do mês passado, mas um resultado muito bom. Só que os leads de outubro que eu captei, como eu atendo pouco, eu ainda estou atendendo agora em novembro. E a gente vai chegar Eles próximo de vão 20 milhões de novo. converter em Vai novembro. converter de novo. Só que agora são vendas, né? Uhum. Então são vendas final do ano. Agora o mercado é muito bom. Então eu ainda tenho aqui 2 clientes para locações boas, acima de R$ 40 mil. E 2 vendas que vão quase totalizar os 20 milhões mais uma vez. Então o que acontece? Quando um time acerta, todos em volta ganham. A minha família ganha, a família do cara ganha, porque eu começo a acreditar mais no trabalho dele, eu começo a contratar mais serviços deles, eu começo a contratar a Brokers Brasil, eu contrato a outra empresa, e eu vou separando as coisas para eu poder concentrar só O que importa. na venda. Uhum. Conteúdo. Brokers cuida disso aqui. Eu não vou parar, irmão, minha vida pra cuidar de conteúdo. Já contratei, tá aqui, o time é bom, sabe o que faz. Deixa eles fazer. Na semana tal, que é a semana que eu vou gravar, eu chamo eles e digo, pessoal, como que tá o roteiro que eu enviei pra vocês? Tá aqui. Vocês me entregam tudo prontinho, é só eu gravar. Ah, quem vai gravar, quem vai editar? O rapaz ali, eu invisto, é 4 pau a diária do filmmaker. Tem que investir. Você vai pegar o seu iPhone e vai gravar mobile? É bom? É, mas é por um story. Não é por um negócio que vai trazer valor pro teu trabalho. Então as pessoas têm que começar a acreditar mais nelas e investir. Elas têm medo de investir nela mesmo, porque vai trabalhar. Que doideira. Você é o principal e único responsável pelo seu resultado. Então, assim, para de terceirizar. É muito fácil você falar assim, não funcionou porque meu gestor é ruim, não funcionou porque a equipe lá era horrível. É muito fácil. Não é que as pessoas... Não é que o resultado pode também não ter vindo por incompetência. Mas quando você fala, bate no peito e fala, cara, a responsabilidade é minha, eu vou fazer acontecer. Você para de ficar pensando no outro e foca no que tá no seu controle. E é assim que o resultado vem. E uma coisa, quando a gente fala que o resultado depende de você, isso te alivia ou te assusta? É um bom ponto. E, Robson, pra gente caminhar agora pro final, conta pro pessoal aqui de casa como é que a Brokers Brasil contribuiu com o seu trabalho e o que você deixaria assim, de conselho para quem tá em dúvida ainda se investe na Brokers Brasil, se conhece o nosso trabalho. O que você diria para essa pessoa que tá lá em dúvida ainda? Eu fiquei com dúvida também no começo, eu falei, uau, caramba, é um investimento legal, vou fazer pra entender o que vai rolar. Uhum. Antes de tomar a decisão, eu falei com a minha esposa, a gente pensou muitas coisas, tive que tirar dinheiro do cofrinho aqui, falei, olha, eu vou dar um pontapé inicial aqui, a gente vai ter que confiar no que eles estão falando pra gente e vou ter que trabalhar também em dobro para que o negócio aconteça, porque só contratar eles e achar... É igual você pagar a academia e ficar em casa, não ir treinar, né? Achando que vai botar o shape sem ir pra academia. Então, eu arrisquei, falei, eu vou ir pra cima. Se der errado, eu aprendi, eu vou falar pra todo mundo que a Brokers Brasil é um erro. Se der certo, eu quero ir gravar um podcast com eles mostrando meu resultado. Yes! Estamos aqui. Já está ele. Então, eu acabei contratando e venho gostando muito do resultado, da entrega que tá tendo, das aulas que vem acontecendo. Mesmo tendo a percepção do mercado, da parte de tráfego pago, de postagem, saber um pouco como que rola ali o Instagram, de filmagem, de gostar disso. Quando você para e vem sentar como aluno, é muito diferente a percepção que você já tinha antes. Então, isso acaba aflorando ali, sabe? Expandindo. E aí você consegue trabalhar melhor, você consegue ter mais qualidade nas coisas. Então, tá me trazendo um resultado muito bom e com certeza fez toda a diferença. E se você tá pensando se vale a pena ou não, é só você olhar pro meu resultado, assim como outras pessoas que estão dentro da Brokers Brasil, que estão tendo também um resultado muito bom. E assim, se contratar, contrata e faz. Se você contratar e não fazer, mais uma vez o erro vai ser da empresa e não vai ser seu. Então, teoricamente, né? se contratar, faz valer a pena.
Boa. Robson, a gente fica muito feliz de tê-lo como cliente, a gente fica muito feliz com o seu resultado, a gente fica muito feliz em ver toda a transformação que você tem vivido e todo esse trabalho que você tem feito de posicionamento, de conteúdo, de tráfego pago, esse investimento que vem lá desde trás, mas que hoje tem sido cada vez mais forte. Eu tenho certeza, assim como especialista em posicionamento, que o que você está colhendo de frutos é só o início, porque todo esse trabalho que você tem feito em 2025 ainda vai frutificar por muitos anos lá na frente. Então, é o que a gente fala, você é um case aqui da nossa empresa, mas você será ainda um case muito maior, justamente por tudo que você vem construído. É muito trabalho, Fato. muito trabalho e sozinho não dá. Então, obrigado também por vocês estar acreditando no meu trabalho, estar com o time ali sempre alinhado quando precisa, quando eu chamo no grupo sempre, né, pronto para atender ali a Júlia, o pessoal todo lá. Então, gratidão aí por estar comigo nessa. Obrigada, foi um prazer e é só o começo. Amém. Vambora. Bom, e se você quer conhecer mais do trabalho do Robson, o trabalho que ele tem feito em Alphaville, São Paulo, de alto padrão, a gente vai deixar aqui embaixo o Instagram dele. Entra, assiste os conteúdos, manda uma mensagem pra ele, troca uma ideia, relacionamento é muito importante. E claro, lembre-se de se inscrever no canal e seguir a Brokers Brasil em todas as redes sociais. E se você quiser ter ainda mais resultados, vem caminhar junto com a gente e vem ser nosso cliente. E se quiser comprar um imóvel, me procure. Procure o Robson. Em Alphaville. Boa.